Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui de Direito Constitucional, tá? Espero que você esteja tendo um bom curso, uma boa experiência aqui com a nossa disciplina, esteja evoluindo bastante. E nós vamos entrar num novo assunto hoje, que é o assunto chamado Poder Executivo, tá? É assunto que vai ali da Constituição Federal, do artigo 76 até o 88, tá? E aqui no nosso material eu já coloquei esses artigos todos aqui, tudo organizado, tudo atualizado, para você não ter problema nenhum. Você pode já imprimir isso aqui, colocar no teu fichário, tenho certeza que vai ficar um material bem legal, tá? Então eu estou programando aqui pra gente, tá? Uma aula que vai ser uma aula bem resumida, bem enxuta, mas poderosa. Ela vai envolver muitos mapas mentais, muitas tabelas, tá? Muitos memorex aqui. Então, assim, eu garanto para você, dessa aula aqui, que você vai ter, dessa parte aqui do nosso curso de Direito Constitucional, Poder Executivo, daqui não tem nada que você possa errar em qualquer questão de concurso público. Eu garanto para você, tá? Eu garanto aqui para você. E vamos começar falando aqui das funções típicas e funções atípicas dos poderes. Quando a gente fala aqui dos poderes, né? A gente fala aqui dos poderes, dentro, né, da atuação aqui do nosso Estado brasileiro, existem três poderes, né? Vamos colocar aqui. Temos o poder executivo, tá? Temos o poder executivo. A gente vai já falar aqui qual é a função típica do poder executivo. Por sua vez, temos o poder legislativo. Temos o poder legislativo. E, por sua vez, temos o poder judiciário, tá? Poder judiciário. Judiciário. Cada um desses poderes tem o que a gente chama aqui, ó, vou fazer quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, a gente vai fazer aqui uma tabelinha, tá? A gente vai fazer uma tabelinha aqui, ó. Isso, deixa eu ver aqui, poder executivo, legislativo, pronto, né? Vamos colocar aqui. Aqui eu vou colocar o poder executivo, Aqui eu vou colocar o nosso grande poder legislativo. E aqui eu vou colocar o nosso poder judiciário. Isso aqui você tem que aprender a fazer sozinho essa tabelinha depois, tá? É uma tarefa para casa. Tarefa para casa, judiciário. Tarefa para casa, aprender a fazer essa tabelinha aqui sozinho depois, tá? Cada um desses poderes tem o que a gente chama de função típica. Fábio, o que é uma função típica? É aquilo na qual o poder realmente nasceu. Então, o poder executivo, ele nasceu para quê? Ele nasceu realmente para fazer o quê, o executivo? O executivo nasceu para administrar. Ele nasceu para administrar o orçamento, administrar a máquina pública, fazer obras, promover serviços públicos. Então, quando a gente fala poder executivo, que entra ali o presidente da República, entra o governador, entra o prefeito, eles devem administrar o orçamento, fazer com que realmente serviços públicos sejam, né, realmente prestados, tá? Quando a gente fala de poder legislativo, o poder legislativo, vou botar de outra cor aqui, eu vou botar de laranja. Ele vai fazer leis, tá? Ele vai fazer leis, tá? O legislativo, e também ele vai fiscalizar. Ele vai fiscalizar o executivo. Então, o legislativo, ele não é só para fazer lei, ele também fiscaliza. Tá? Não podemos esquecer que os deputados, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores, eles vão fiscalizar os chefes do executivo. E aí temos o judiciário, que eu vou botar aqui de cor azul. O judiciário, ele vai julgar, né? Ele vai resolver litígios. São brigas, conflitos. Então ele vai decidir quem está certo, quem está errado, tá? Quem está certo, quem está errado. Então, ó, função típica quer dizer o que cada um desses poderes vai fazer. Agora, existe um princípio, tá? Que é o princípio dos pesos e contrapesos, tá? Existe essa teoria dos pesos e contrapesos. Sabe o que é essa teoria dos pesos e contrapesos, tá? Essa teoria, ela diz que um poder executivo, legislativo, judiciário, um poder, sempre é bom ele fazer uma atribuiçãozinha do outro, para deixar a coisa mais equiparada. Então, o executivo tem a sua função típica,
mas ele também vai fazer um pouquinho do outro poder, para deixar ele um pouquinho com força também. O legislativo faz um pouco do outro poder, o judiciário faz um pouco do outro poder. Então, para deixar uma coisa balanceada, isso que é a teoria dos pesos e contrapesos. E aí surge aqui o que a gente fala de função atípica, tá? Função atípica. Essa função atípica, ela vai envolver que, por exemplo, o Poder Executivo, você vai colocar aqui, ele faz um pouco de leis. Eu vou colocar aqui de laranja. Ele pode fazer lei. Fábio, fazer atos com força de lei. Com força de lei. Como, por exemplo, as medidas provisórias. Medidas provisórias. Uma medida provisória, assim que ela é publicada, se o presidente da República expede uma medida provisória, essa medida provisória ela já está valendo, ela tem força de lei. Tá? Ela tem força de lei. O legislativo, para você ter ideia, ele pode também administrar. Ele administra o seu próprio orçamento, ele pode administrar o seu próprio orçamento. O legislativo tem o seu dinheiro, seu próprio orçamento. Quem administra o orçamento do legislativo é o legislativo. A mesma coisa é o judiciário. Administrar. Tá? Ele pode administrar o seu próprio orçamento. E a gente tem aqui também, eu vou colocar aqui como azul, o legislativo ele vai julgar também. Fábio, ele vai julgar, ele julga o presidente da República em crimes de responsabilidade. A gente vai falar disso aqui. Ele julga o presidente da República. Vocês lembram da presidente Dilma? A Dilma ela foi julgada no Senado Federal. Tá? Então, aqui nessa nossa tabelinha, você percebe que cada poder tem a sua função típica, mas os poderes também fazem um pouco das funções de outros poderes. A gente chama essas funções de funções atípicas. Funções atípicas. Tudo tranquilo até aqui? Tudo tranquilo até aqui? Fábio, o que nós vamos falar hoje? A aula de hoje aqui, tá? A gente vai falar aqui hoje, tá? Hoje, a nossa aula aqui, a gente vai falar desse cara aqui. A gente vai falar aqui de poder executivo, ok? Então, a nossa aula aqui é para falar hoje do poder executivo. Como que se escolhe, tá? O chefe do poder executivo do Brasil, né? O presidente da República. Como é que o presidente da República vai administrar, quais são as suas atribuições, as suas competências, tá? Quais são as suas funções atípicas também, tá? Tudo isso a gente vai falar aqui na aula de hoje. No segundo ponto, a gente tem aqui dois sistemas, tá? Que a gente chama de regime de governo. Existe o regime de governo, tá? O sistema presidencialista, e tem países que adotam o sistema, já ouviram falar nisso aqui, pessoal? O sistema parlamentarista. Então temos o sistema presidencialista e temos o sistema parlamentarista. Muito bem. Fábio, o que é o sistema presidencialista? O sistema presidencialista, ele tem a pessoa do presidente da República, a pessoa central do país. Presidente da República. Ele é a autoridade central da administração pública. É ele que vai realmente governar. É ele que vai realmente dar as cartas do que tem que ser feito no país. Então, o presidente da República, ele exerce tanto uma função de chefe de governo, então ele é chefe de governo. Chefe de governo. Chefe de governo, minha gente, só para que eu gosto bastante de resumir isso, é quem tem a chave do cofre. Então, por exemplo, o presidente Lula, ele que decide como é que vai ser gasto o orçamento da União, do governo federal, porque ele é chefe de governo.
tá? Chave do cofre, prestação de serviço público, gasto do orçamento. E o presidente da República também, no sistema presidencialista, ele tem uma função de chefe de Estado. Chefe de Estado. Que diz, isso aqui é uma coisa mais internacional. Então, quando o Lula, por exemplo, tá, vai lá na ONU, se ele for lá na ONU se pronunciar, se ele viajar para algum outro país, ele está indo como chefe de Estado. O Lula, quando está no país, né, lá na ONU, ele é chefe de Estado. O Lula, quando está aqui no nosso país, né, articulando ali Bolsa Família, não sei o quê, aumento do salário mínimo, prestação de serviços públicos, ele está como chefe de governo. Então, numa única pessoa tem essa divisão, tá? Uma única pessoa é chefe de Estado e chefe de governo. No sistema parlamentarista, nós temos duas pessoas exercendo essas funções diferentes, né? Duas pessoas exercendo essas funções de forma diferente. Temos uma pessoa que vai ser, tá? Que vai ser o chefe de governo, tá? Que vai ser o chefe de governo. Lembra, chefe de governo é aquele cara que vai administrar o orçamento, que vai definir os serviços públicos que vão ser prestados. E tem uma outra pessoa que vai ser o chefe de governo, chefe de Estado, que é apenas um prisma internacional. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Quem é que manda no país mesmo, hein, gente? Quem é que tem mais força? É um chefe de Estado ou um chefe de governo? Resposta. Tem mais força mesmo o chefe de governo, porque ele manda no dinheiro. Então, por exemplo, o presidente da República, ele tem uma força muito grande no nosso sistema presidencialista, porque ele é chefe de governo, e ele é chefe de Estado ao mesmo tempo. Já em outros países, chefe de governo, geralmente ele é chamado de primeiro-ministro. Tá? Então, nesses países aqui, tem países que você ouve o nome mais do primeiro-ministro nos jornais do que do chefe de Estado. Que nesses países parlamentaristas, o chefe de Estado pode ser um presidente da República, pode ser um presidente, tá? Pode ser um rei, pode ser uma rainha. A Itália, por exemplo, a Itália tem o presidente italiano e tem o primeiro-ministro italiano. A Inglaterra tem o rei, agora o rei Charles, né? E tem o primeiro-ministro, tá? Do Reino Unido. Então, nesses países parlamentaristas, o chefe de Estado, ele é uma figura ali mais de segundo plano, tá? Ele está no segundo plano, o chefe de Estado. Já o chefe de governo é quem manda no sistema parlamentarista. Mas no nosso país, no nosso Brasilzão, o presidente da República ele tem esse poder máximo aqui, o poder supremo de ser tanto o chefe de Estado como o chefe de governo. Tudo tranquilo até aqui, tá? Só lembrando, o Brasil utiliza o sistema presidencialista e eu vou até puxar um tópico para cá para você fazer uma anotação bem interessante, tá? Para você fazer uma anotação bem interessante. Mudar o sistema presidencialista para o parlamentarismo não é cláusula pétrea, não é cláusula pétrea. Fábio, você está me dizendo que pode ser alterado o sistema hoje brasileiro do presidencialismo para o parlamentarismo? Pode. Basta fazer um plebiscito. Consulta a população brasileira, já houve esse plebiscito, tá? Já houve um plebiscito para saber se nós queríamos ser parlamentaristas ou presidencialistas. Nós, povo brasileiro, escolhemos presidencialismo. Mas, se houver outro plebiscito e a população decidir que quer o sistema parlamentarista, a gente muda para o sistema parlamentarista. Isso não é cláusula pétrea. Isso cai bastante, essa dicasinha aqui. Tá ok? Tá combinado? Tudo tranquilo? Posso avançar? Então, acabei de falar para vocês que temos a figura do presidente da República, tá? Como a figura central do Poder Executivo, tá? Na pessoa do presidente da República, existe a função de chefe de Estado e chefe de governo.
Ao lado do presidente da República tem o seu substituto natural, que é o vice-presidente, tá? Então o que a gente vai falar aqui agora? Eu vou trazer aqui para vocês, tá? Uma sequência de como que eu quero que vocês organizem essa parte aqui do assunto agora, que a gente vai entrar, como é que eu quero que você organize na tua cabeça. Porque as questões de concurso, tá? A gente até vai resolver umas questões ao final aqui desse bloco, elas vão querer te complicar muito e você tem que estar muito... Opa, essa questão aqui está falando do primeiro turno da eleição de presidente da República. Ah, essa questão aqui está falando do segundo turno. Ah, essa questão aqui está falando da posse do presidente da República. Então você tem que estar muito bem organizado. E aí, para te ajudar, essa aqui que é a sequência que você vai encaixar o assunto aqui na tua cabeça. Na minha cabeça, esse assunto aqui, essa aula, ela está organizada assim. Primeira coisa que a gente vai falar da eleição de presidente da República e vice-presidente da República. Vamos falar do primeiro turno e vamos falar do segundo turno. Terminou a eleição, aí eu vou falar, gente, agora a gente vai para a posse, tá? A gente vai para a posse. Depois vai falar de substituição, vacância e competência. Eu vou dar um exemplo. O que acontece se acontece a morte de um candidato a presidente da República no primeiro turno? Aqui, ó, no primeiro turno. Então aconteceu a morte aqui no primeiro turno. O que acontece? Um dos candidatos a presidente da República morre no primeiro turno. Vai ter uma resposta. Ah, morreu um dos candidatos no segundo turno. No segundo turno a gente só tem 2 candidatos, né? Um deles morreu. Vai ter uma resposta. Morre o candidato eleito antes da posse. O presidente que foi eleito, ele morre antes da posse. Vai ter uma resposta. O presidente morre já durante o mandato dele. Vai ter uma resposta. Vocês estão entendendo? Para cada um dos momentos, vai ter uma resposta. É por isso que esses assuntos aqui, eles têm que estar bem organizados na tua cabeça. Tá? Mas fica tranquilo que a gente vai ajudar vocês aqui nesse sentido. Vamos começar falando da eleição. Eleição de presidente e vice-presidente da República, ok? Fábio, quem pode se candidatar a presidente, quem pode se candidatar a vice-presidente? Você vai anotar. Apenas brasileiro nato. Brasileiro nato. Jamais brasileiro naturalizado. Jamais brasileiro, decora isso, naturalizado, tá? Isso não pode nunca acontecer, nunca vai acontecer, tá? O presidente da República, você vai anotar, tem que ter uma idade mínima. Idade mínima de 35 anos. Fábio, e a idade máxima? Idade máxima. Fábio, qual é a idade máxima? A idade mínima é 35, a idade máxima não tem. Idade máxima não tem. Tá? Não existe idade máxima. O próprio Lula, eu acho aí, já está com quase 300 anos. Né? Então, não tem idade máxima. A idade mínima é 35 anos. Tá? Tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos, pleno gozo dos direitos políticos, Se a pessoa não tiver com os direitos políticos dela em dia, então, por exemplo, uma pessoa que está em condenação criminal, ela está condenada, cumprindo pena, essa pessoa não pode ser candidata. Pegando o presidente Lula, o Lula, tá, na época da eleição de 2018, ele estava preso, ele estava condenado, então por isso que ele não foi candidato. Só pode ser candidato quem está em pleno gozo dos direitos políticos. Pleno gozo dos direitos políticos. Tem que ter filiação partidária, tá? Você tem que ser filiado ao partido.
partidária e tem que estar com a quitação do serviço militar obrigatório. Quitação do serviço militar obrigatório. Ok? Então temos aqui, tá? Temos aqui os requisitos que caem em tudo que é prova, tá? Brasileiro nato, já mais naturalizado. Idade mínima, 35 anos. Não existe idade máxima, toma cuidado com isso, tá? Pleno gozo dos direitos políticos, filiação partidária e quitação do serviço militar. O primeiro turno vai acontecer no primeiro domingo de outubro. Primeiro domingo de outubro do último ano do mandato do antecessor, né? Então, sempre no primeiro domingo de outubro do último ano do mandato do atual presidente. Então, temos o atual presidente agora, no último ano dele de mandato, no primeiro domingo de outubro, vamos ter o primeiro turno. E aí vamos ter, no último domingo de outubro, o último domingo de outubro, o segundo turno. Vamos ter o segundo turno, tá? Você vai anotar, só haverá segundo turno se nenhum candidato atingir a maioria absoluta. Só haverá segundo turno se nenhum dos candidatos atingir maioria absoluta, tá? Na eleição, né? Essa maioria absoluta, pessoal, ela é 50% dos votos válidos, 50% mais um dos votos válidos. Excluídos brancos e nulos. Então, se nenhum candidato atingir 50% mais um dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos, já era. Já era. Tá? Vai ter o segundo turno. Algum candidato bateu 50% mais um dos votos válidos no primeiro turno. Alguém bateu. Então não vai ter segundo turno. Só tem segundo turno se ninguém bater 50% mais um dos votos válidos. Tudo tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? Estamos em que momento? Estamos na eleição do presidente e do vice, ok? Estamos na eleição do presidente e do vice. Então agora, nesse exato momento, você não vai esquecer disso. Estamos na eleição. E aí eu quero perguntar duas coisas para você nesse momento da eleição. E aí você vai me responder. O que acontece se um dos candidatos morre durante o primeiro turno? Isso aconteceu, né? Teve um candidato a presidente da República, o Eduardo Campos, o avião dele caiu, isso durante o primeiro turno. Então, se um dos candidatos a presidente ou vice-presidente da República morre durante o primeiro turno, o que acontece? Resposta. Caberá ao partido escolher o seu substituto. Ah, Fábio, o vice já vai virar candidato automaticamente. Não. Cuidado que é isso que cai. Não é isso que acontece. Não é, se o candidato a presidente no primeiro turno morre, o vice já vira candidato. Não, é o partido que vai escolher. É o partido que vai escolher. Ok, isso no primeiro turno. Mas o que mais cai mesmo é essa daqui. Essa daqui que cai. Essa daqui eu quero uma atenção especial de vocês. O que acontece se um dos candidatos a presidente ou vice-presidente da República morre
no segundo turno. Vamos dizer que temos o segundo turno. Vamos lá, segundo turno. Ah, vai eu me meter em confusão aqui. Primeiro candidato, Lula. Foi para o segundo turno, Bolsonaro. Quem ficou em terceiro, hein? Eu nem me lembro. Quem foi que foi em terceiro? Lula. Ah, eu acho que não foi nem o Ciro. Lula, Bolsonaro. Eu acho que foi a Simone Tebet. Eu acho que foi a Simone Tebet, mas não interessa. O que interessa aqui é a aula. Primeiro lugar ficou o Lula. Segundo lugar ficou o Bolsonaro. Terceiro lugar ficou a Simone Tebet. Quarto lugar ficou o Ciro. Foi isso? Eu acho, na última eleição. Vão para o segundo turno. Tá? O Bolsonaro e o Lula. Quem que a gente mata? Meu Deus, pra que eu fui me meter, meu Deus? Quem que a gente mata agora? Eu mato o Bolsonaro ou eu mato o Lula, gente? Me dá e grita aí. Lula ou Bolsonaro? Meu Deus, hein? Pra que eu fui me meter nisso? Por que eu não coloquei nomes também aleatórios sem ser nome de pessoas da realidade, né? Ô professor idiota. Vamos lá. Eu vou fazer aqui eu vou jogar aqui uma... Se cair aqui com a coroazinha para cima, vai ser o Lula. Se cair para baixo, vai ser o Bolsonaro. Vamos ver. Lula ou Bolsonaro? O que eu mato? Opa! Ó, caiu para baixo. Bolsonaro. Vamos matar o Bolsonaro. Tá aqui, ó. Eu joguei aqui, caiu para baixo. Bolsonaro. Bolsonaro morre. O vice do Bolsonaro... Cara, quem era o vice do Bolsonaro, meu Deus? O vice do Bolsonaro, eu acho que era um general. Deve ser um general. Eu acho que foi um general. Algum general aí. Tá? Vamos lá, eu não acompanho muito política, gente. Mas vamos lá. Letra A, B, C, D. Presta atenção. O Lula tá com o Bolsonaro no segundo turno. Bolsonaro morre. Bolsonaro morreu. Tá? Respostas. Letra A. Lula ganha a eleição de forma automática. Só tem dois, né? Só tem o Bolsonaro e o Lula. Né? Se o Bolsonaro morre, Lula ganha. Porra, que legal, né? É só matar o concorrente. Né? Beleza, boa, vamos lá. Letra B. O vice do Bolsonaro assume. Vice do Bolsonaro assume. No caso aqui, o coronel lá, que eu acho que é general, o general lá. Tá? Letra C. A Simone assume o lugar. Né? No caso, a Simone, a terceira colocada, ela vai subir para cá, para o lugar do Bolsonaro. É uma alternativa. Letra D. Nova eleição de primeiro turno. Nova eleição de primeiro turno. Deu para entender a pergunta? Estamos no segundo turno. Dois candidatos. Lula, Bolsonaro. Bolsonaro morre. O que acontece? Tá? Você vai ter que marcar isso aqui. Resposta. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Vice do Bolsonaro assume. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Letra C, minha gente. O terceiro candidato assume o lugar no segundo turno. Ele sobe para o segundo turno. Entendeu? Entendeu? Tá? Então, o terceiro candidato ganha. Viram que aqui o vice... Ó, no primeiro turno, estamos na disputa de primeiro turno. Um dos candidatos morre. O vice pode assumir? Pode. Aqui no segundo turno, se um dos candidatos a presidente no segundo turno morre, o vice não assume. Fábio, não pode colocar o general no lugar? Não pode. Sobe o terceiro. Isso é muito pegadinha. Mas isso é muito pegadinha. Toda prova de concurso cai isso aqui. Vamos dar uma lida na Constituição? O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Boa. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro,
tá? Em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato do presidencial vigente. A eleição do presidente da República importará do vice. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver maioria absoluta. Lembra que maioria absoluta, falou essa palavra maioria absoluta, tem que vir na tua cabeça, excluídos os brancos e os nulos, né? Os brancos e os nulos. Tá? Não computados os brancos e os nulos. Aí continua aqui. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Olha agora. Se antes de realizado, estamos no segundo turno, ocorre a morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á dentro do remanescente o de maior votação. Quem é o de maior votação? É o terceiro colocado. Convocar-se-á dentro do remanescente o de maior votação. No caso aqui, a Simone. Tá? Agora, vem comigo aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês uma pergunta aqui que está na Constituição. Tá? Uma pergunta aqui que está na Constituição. E eu vou colocar aqui para vocês, a pergunta é a seguinte. A pergunta vai ser a seguinte. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a pergunta aqui. Eu vou colocar aqui agora, que eu vou colocar aqui para vocês. O que acontece se, olha a pergunta, se durante o segundo turno, o que acontece durante o segundo turno, os dois candidatos empatam na votação. Quase acontece isso, né? Mas empata a mesma quantidade de votos. Mesminha quantidade de votos. Os mesmos votos. Os mesmos votos. O que acontece se no segundo turno, os dois candidatos empatam? Cara, quase acontece isso. Quase acontece isso. Deixa eu ver aqui uma parada. Vamos lá, a gente está com tempo aqui. Deixa eu ver uma parada aqui. Eleição 2022, resultado final presidente. Vamos ver. Quanto que teve? Apuração. Tá, mas eu quero a quantidade de votos. Como ficou a eleição presidencial? Quero a apuração de voto total. Olha só. Cara, olha só. 50%, 60 milhões a 58 milhões. 2 milhões de diferença. 2 milhões de diferença. Mas vamos dizer aqui na nossa questão, vamos dizer que os dois empataram. Os dois bateram igual 50 milhões. 50 milhões de votos. Igualzinho. Mesmo, mas isso é impossível, eu sei. Mas a Constituição fala sobre isso. É impossível. Os dois bateram igual 50 milhões. Quem? O Lula e o Bolsonaro. O Lula e o Bolsonaro. Quem que ganha? Bora, responde aí pra mim. Quem ganha? Tá? Quem ganha? Fábio, se empatou, o que faz? Ah, Fábio, letra A, nova eleição. Nova eleição de segundo turno, né? Empatou, nova eleição, tá? Letra B, o mais bonito ganha. Quem é mais bonito? Vocês vão dizer, gente. Eu não vou dizer quem é mais bonito aqui, eu tô doido, né? Vamos lá, o mais bonito ganha, né? Mais bonito ganha. Deixa eu ver aqui uma outra alternativa. Uma outra alternativa. O mais velho. O mais velho ganha. O mais velho ganha. Quem é mais velho? Quem é mais velho ganha. Letra D. Gostei aqui dessa ideia. O Congresso Nacional decide.
o Congresso, Câmara e Senado que vão decidir. Tá? O Congresso Nacional decide. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se no segundo turno empatou, sabe o que acontece, minha gente? O mais bonito, o mais velho ganha. O mais, na realidade, a Constituição não fala do mais velho, né, gente? A Constituição fala do mais idoso, tá? Do mais idoso. Deixa eu só para tirar uma dúvida aqui, tá, gente? Deixa eu só ver aqui, né? Só ver aqui uma pergunta aqui pro Google. Google. Vamos lá, Google. Google é o seguinte, Google, eu quero a idade do Lula. Qual é a idade do Lula? 77 anos. Olha! Se empata, o Lula tem 77, o Bolsonaro tem 67. Caramba, o Lula ia ganhar. Quanto que o Lula tem? 77. Olha só. Cara, que aula é essa, hein? Sabe, vai cobrar isso. Mas nesse caso aqui, só pra gente entender, a gente tá brincando aqui, né, gente? A gente tá brincando aqui, mas é uma aula com uma brincadeira que vai gerar uma memorização absurda. Tá? Porque a própria Constituição fala aqui, ó. Olha só. Ó, se na hipótese dos parágrafos anteriores permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, classificar-se-á o mais idoso, né? Então, se na votação do segundo turno tiver empate, vai o mais idoso. Então, a gente está brincando aqui, mas na realidade é uma brincadeira que vai fazer você ter uma memorização muito, muito boa aqui desse assunto. Minha gente, eu vou finalizar aqui esse bloco aqui ultrapassou até 30 minutos, tá? Finalizamos essa parte aqui, estamos na eleição de segundo turno, tá? Então vamos lá, aconteceu o primeiro turno, aconteceu o segundo turno, já temos o candidato eleito, o candidato e o vice, né? O candidato e o vice. Vamos agora para o momento da posse, mas a gente vai para falar da posse no próximo bloco. Até daqui a pouco. Tchau!